Bom dia, turminha do terceiro ano! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam num lugar bem tranquilo e que estejam preparados para mais um dia de aula de matemática. Podemos começar? Hoje a gente vai falar sobre algo novo. Bom, até então a gente estava usando números onde a gente trabalhava com ordens até a terceira ordem. Primeira ordem a unidade, segunda ordem a dezena e terceira ordem a centena. Lembra? Desde o comecinho a gente estava falando sobre isso, do comecinho do ano, onde a gente já trabalhou, já fez muitas atividades sobre isso, onde meu número eu estava identificando 3 ordens. A gente sempre começava pela ordem da unidade. Unidade, segunda ordem, dezena e terceira ordem a centena. Hoje nós vamos começar a falar sobre uma ordem nova, a quarta ordem. E essa quarta ordem, olha, vai formar a segunda classe do meu número. Lembra que a gente falou que as 3 primeiras ordens do meu número formavam a primeira classe? Ou seja, a primeira classe do meu número é formada pela unidade, dezena e centena. Então agora a gente vai começar uma nova ordem, então a gente vai começar a segunda classe. Então observa o que Tiana trouxe aqui pra gente. Eu trouxe pra gente observar o número 964, onde eu vou ter 3 ordens. A ordem das unidades, a ordem da dezena e a ordem da centena. Então aqui eu tenho uma classe, lembra? Uma classe é formada até 3 ordens. Então vamos lá. Na ordem das unidades, que vai ser sempre a minha primeira ordem, ó, primeira ordem, onde eu vou ter as unidades, eu vou ter o número 4, representando 4 unidades, porque ele está na unidade. Na minha segunda ordem, eu vou ter o algarismo 6. Mas como esse algarismo 6 está na ordem das dezenas, ele vai estar representando 60 unidades. O valor posicional dele é de 60. Lembra? A posição dele, já que ele está na dezena, então ele vai representar 60 unidades. Na minha terceira ordem, onde eu tenho o algarismo 9, é a ordem das centenas. Então, se o 9 está na ordem das centenas, é porque ele está representando, ó, 900 unidades. Então, a gente falou sobre o valor posicional do algarismo no número. E esse número aqui, como a gente falou, ele vai ter 3 ordens. E a gente já falou que um número que tem até 3 ordens, ele vai ser formado por uma classe. Então, esse número 964 aqui, ele tem 3 ordens, primeira, segunda e terceira ordens. E ele tem uma classe, que é a classe das unidades simples. Lembram? Ok. Vocês são bons nisso, não é? Agora, olha o que Tiane trouxe aqui. Tiane trouxe o quadro valor de lugar. Eita, Tiane, o que é isso? A gente já usou ele até a centena. Agora a gente vai acrescentar aquela próxima ordem que eu disse a vocês. Ó, o quadro valor de lugar, eu vou ter aqui, olha, a primeira classe, que foi o que a gente viu até agora, onde eu vou ter, ó, unidade, dezena e centena. Como a gente falou que até 3 ordens formam uma classe, então acabou aqui a minha primeira classe. Agora eu vou começar uma segunda classe, porque não tem como eu colocar mais ordem aqui na primeira classe. Então eu vou abrir a segunda classe. Na segunda classe ela vai ser composta pela quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Então o número que tiver 4 ordens, 5 ordens ou até 6 ordens, ele vai ser um número formado por 2 classes, ok? Então, quem é? A gente já sabe que a primeira ordem é a unidade, que a segunda é a dezena e que a terceira é a centena. Então, quem é agora a minha quarta ordem? Lembra que Tiane falou que a segunda classe vai ser a classe dos milhares? Então, ó, vou continuar usando a mesma palavrinha que a gente utilizou na classe anterior, que foi a classe das unidades simples, mas eu vou acrescentar agora o termo, ó, milhar. Então, eu vou ter unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar.
Então, a gente tem a primeira classe, que foi a classe das unidades simples, formada por unidade, dezena e centena. E agora a gente começou a ver a segunda classe, que vai ser a classe dos milhares. A classe dos milhares vai ter, na quarta ordem, unidade de milhar. Na quinta ordem, dezena de milhar. E na sexta ordem, centena de milhar. Então, o primeiro número que a gente colocou aqui no quadro valor de lugar foi, olha, 6 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Se a gente for fazer a composição desse número, eu vou ter 634. Agora, o segundo número, eu comecei, olha, pela minha unidade de milhar. Então, ele agora vai ter 4 ordens, olha. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Então, eu vou ter 7 unidades de milhar, 6 centenas, 1 dezena e 0 unidades. Então, eu vou ter o número 7.610. Formei o meu número. Só que esse número 7.610, ele vai ter quantas ordens? Isso, 4. E quantas classes? Isso, 2. Ele ocupou toda a primeira classe, que foi a classe das unidades simples, e ele está aqui, olha, utilizando também a quarta ordem, que é a classe, que é a unidade de milhar. E essa quarta ordem, ela faz parte da minha segunda classe. Então, o número 7.610, ele teve 4 ordens, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E ele teve 2 classes, a classe das unidades simples e a classe do milhar. Ó, observa aqui a classe dos milhares, eu ainda tenho a dezena e a centena de milhar, ok? Vamos para o terceiro número. O terceiro número acontece a mesma coisa. Eu não estou usando só a minha primeira classe, eu também usei a minha segunda classe. Então, eu vou ter 5 na minha unidade de milhar, 0 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Então, eu vou ter o número 5.036. O número 5.036 é composto por 1, 2, 3, 4 ordens. Ele tem 4 ordens. E quantas classes? Isso, 2. A classe das unidades simples e a classe do milhar. Mas na classe do milhar, ele só usou a ordem da unidade de milhar, ok? Então, agora a gente vai começar a analisar nos números, olha, uma nova ordem, que foi a ordem da unidade de milhar. Vocês podem encontrar também dezena de milhar e centena de milhar. Essas 3 ordens compõem, olha, a segunda classe dos meus números, que é a classe dos milhares. Não esquece, tá bom? Então, olha, agora a tia Anne trouxe, olha, acrescentando um algarismo. Tia Anne tem agora, olha, 1.964. E aí vocês podem perguntar para a tia Anne, por que tem um pontinho aí no meio do meu número? Sabe para que serve esse pontinho? Ele serve para facilitar a minha leitura do número. Como assim? Esse pontinho, ele está separando a minha primeira classe, unidade, dezena e centena, a primeira classe das unidades simples, da minha segunda classe, que vai ser a classe do milhar. Então, esse pontinho aqui, quando eu ver ele, eu já vou identificar então que eu tenho 2 classes. Primeira classe, segunda classe. Então, nesse número eu vou ter aqui, olha, 4 ordens. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Já que o meu número 1 está na minha quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar, este meu número 1, ele vai estar representando 1000 unidades. Olha o número 1000, ó, sendo separado pelo pontinho, porque o número 1000 também teve 4 ordens e 2 classes, ok? Agora, observa pra gente agora o segundo quadro de valor de lugar. Olha, de novo, eu vou ter a primeira classe, que vai ser a classe das unidades simples. Primeira ordem é a unidade, segunda ordem é a dezena, terceira ordem é a centena. E aí vou começar a minha segunda classe. Quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar e sexta ordem, centena de milhar. Então, meu primeiro número, olha, 634. Então, eu tenho unidade, dezena e centena nele. Então, eu vou começar, ó, da centena. 6 centenas,
3 dezenas e 4 unidades. Então, esse número 634, olha, ele tem 3 ordens e ele só tem apenas uma classe. Ele só usou a classe das unidades simples. Agora, o meu segundo número, 7.610. Olha de novo meu pontinho aqui separando minhas duas classes. Então, a gente já falou que ele tem primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Então, eu vou começar da minha quarta ordem. Olha, 7 unidades de milhar, 6 centenas, 1 dezena e 0 unidades. Então, o meu número 7.610 eu vou ter, olha, 4 ordens e eu vou ter 2 classes. Ele usou a classe das unidades simples, mas ele também usou a classe dos milhares, certo? E o meu último número é 5.036. Então, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, eu vou começar pela quarta ordem com o algarismo 5, porque eu tenho 5 unidades de milhar, eu tenho 0 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Então, eu tenho o número, olha, 5.036. Esse número 5.036, ele também vai ter 4 ordens, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E ele vai ter 2 classes. A classe das unidades simples e o pontinho está separando da segunda classe, que foi a classe dos milhares. Agora, eu tenho 3 números aqui e a gente vai realizar a decomposição desses números. Ó, a leitura do meu primeiro número. Vê que eu tenho aqui, olha, 2 classes. Então, eu tenho a classe das unidades simples e a classe do milhar. Então, eu vou ter 1.534. Então, se eu for fazer a decomposição dele, eu vou ter, ó, 1.000 mais 500 mais 30 mais 4. Olha, vejam que eu tenho 4 grupinhos aqui. Por quê? Porque eu tive aqui 4 ordens. 4 ordens preenchidas. Então, eu tive 1.000 mais 500 mais 30 mais 4. Observe agora o número. Ó, 2 classes, primeira classe, segunda classe. Então, eu vou ter 7.762. Olha a decomposição do meu número. Unidade de milhar eu tenho 7, então eu tenho 7.000. Na minha centena eu também tenho 7. 7 centenas é igual a 700. Na dezena eu vou ter 6. 6 dezenas é igual a 60. E 2 na unidade, então eu tenho 2 unidades. 7.000 mais 700 mais 60 mais 2. Agora, olha o meu terceiro número. De novo, eu tenho 2 classes. Classe das unidades simples, unidade, dezena e centena. E a minha segunda classe, que é a classe do milhar, onde eu vou ter a unidade de milhar, a quarta ordem. Então, eu tenho 4.908. Olha, o algarismo 4 está na unidade de milhar. 4 unidades de milhar igual a 4.000. 9 na centena. 9 centenas é igual a 900. Não vou ter nada representando aqui na minha dezena, ó, porque eu tenho 0, então eu vou pular para a unidade. Então, eu vou ter o 8 na unidade, então eu vou ter 8 unidades. Ainda com 2. E aí, olha, fizemos a decomposição dos números, observando cada ordem deles, o valor posicional, ok? Ó, aqui eu tenho 2 algarismos 7. Só que aqui esse 7 está valendo 7.000, porque ele está na unidade de milhar. E o outro 7, ele está valendo 700, porque ele está na minha ordem das centenas, ok? Agora eu tenho aqui, ó, 4 algarismos. O algarismo 3, o 5, o 8 e o 6. Olha o que ele diz pra gente. Utilizando todos os algarismos apresentados, quais números você pode formar usando o algarismo 5 na unidade de milhar? Então, ele pediu para eu formar todos os números possíveis, usando sempre o 5 na unidade de milhar. Justamente, olha, eu vou ter 4 ordens porque eu tenho 4 algarismos. A minha quarta ordem já está preenchida com o número 5, porque a questão me pediu que todos fossem com o número 5 na minha unidade de milhar. Então, eu vou poder formar, olha, 5.386 foi meu primeiro número. O meu segundo número,
5.368. Só mudei, olha, a ordem da unidade com a dezena, certo? Agora, 5.836, 5.863, 5.638 e, para finalizar, 5.683. Nós conseguimos formar 6 números com esses 4 algarismos, onde todos eles tiveram o 5 na quarta ordem, ou seja, na unidade de milhar. Todos esses números que nós formamos aqui, eles são compostos por 4 ordens: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Eles são formados por 2 classes. A primeira classe, que é a classe das unidades simples, onde eu tenho unidade, dezena e centena. E a segunda classe, que é a classe dos milhares, onde eu tenho aí a unidade de milhar. Mas eu também poderia ter a dezena de milhar e a centena de milhar. Então, não esquece. Corre lá para a plataforma, observa as atividades que vocês vão realizar no livro de vocês, onde vocês vão utilizar a quarta ordem, a segunda classe que a gente falou hoje. Comece a realizar nossas atividades. E se você ficar com dúvida, lembra, no horário da tarde nós vamos nos encontrar e vamos retirar qualquer dúvida que possa ter ficado, ok? Beijo, turminha, até a próxima aula!